Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro, e a gente vai diretamente para o Maranhão. Vamos conversar com o Valério Matei, que é produtor rural em Balsas, e entender um pouquinho como que está o desenvolvimento da soja por lá, como que foi a questão do plantio. Seja muito bem-vindo, Valério. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Valério, me diga uma coisa, como é que foi o finalzinho do plantio da soja por aí? Houve muito atraso por causa das questões climáticas aí em Balsas? Com certeza teve. Foi um ano bem atípico, né? Muito semelhante ao ano 15 e 16 nosso, que foi a pior da história. Teve muito atraso, teve um pouquinho de chuva em outubro, a turmada plantou, os produtores plantaram, aí abriu um sol em novembro de praticamente de 20, teve regiões de 28 dias a 40 dias de sol. E que não conseguiu plantar dentro do mês de novembro praticamente nada de soja, que seria a principal janela nossa, que é do dia 15 de outubro ao dia 10, 15 de novembro, que é o período ideal de plantio, né? E para a região sul do estado aqui, que como que eu digo, ele planta a soja no melhor época e ainda abre janela para fazer a segunda safra de milho, né? E aí, Valério, me diga uma coisa, esse plantio da soja, ele acabou sendo empurrado um pouco mais agora para o mês de dezembro? Sim, eu acredito que mais de 70% das áreas foram plantadas agora dentro do mês de dezembro, mais para o final de dezembro, inclusive. Né? Com algumas fazendas, eu inclusive, teve os últimos lotes aí que nós plantamos no pó, aguardando chuva agora da virada. Foi o que aconteceu. Mas a redução de produtividade já é esperada, a perca é grande. Porque saiu justamente dessa janela, né, que você falou, entre 15 de outubro a 10 de novembro, que é aquela janela que garante a melhor produtividade, né? Ficou bem distante, né, Valério? Exatamente. Inclusive, a gente não sabe nem mensurar o que vai produzir essa soja plantada em dezembro agora. Tem muito o que acontece. A gente não sabe a previsão de chuva, porque tem que prorrogar bastante a chuva aí. Mês de abril tem que chover bem para produzir, né? A gente, muitos anos, corta a chuva no final do mês de março, então é um ano muito atípico, é muito complicado. A lavoura está plantada. Agora, na última semana, vamos dizer assim, nos últimos 5 dias tem chovido muito bem. As lavouras restabeleceu, mas as lavouras do mês de outubro, quem plantou lá em outubro a soja de lá no finalzinho de outubro, dia 20 de outubro em diante, plantou e pegou todo esse sol aí, está comprometida a produtividade com certeza, em 50% com certeza. Certo, então não dá para estimar ainda muito bem a questão tanto das perdas quanto da média de produtividade, pensando de uma maneira geral, que ficou muito escalonado o plantio, né, Valério? Ficou muito escalonado e ficou muito ruim, a lavoura não ficou bem estabelecida. As últimas lavouras agora que ficou melhor, mas no final, as de outubro teve muita perca, as cabeceiras não ficou boa, muita morte de planta, não tá bom não. E Valério, me diga uma coisa, com esse atraso todo, como é que fica a questão da janela para o milho segunda safra aí em Balsas? Mas eu acredito que vai ter uma diminuição na área de mais de 70% da diminuição, porque que vai diminuir a área, porque praticamente ninguém conseguiu plantar. Alguns pontos isolados plantou, mas só que vai ter uma quebra grande na soja. Vai ter uma quebra grande na soja, porque quem plantou no cedo não prestou a roça, não está boa, e vai plantar o milho segunda safra, mas é muito pouco pelo tamanho do que poderia ser, entendeu? E aí, quais são as alternativas que o produtor já está olhando para esse momento? Quem vai plantar o milho, né? Essa pequena parte dos produtores que vão conseguir plantar o milho, que foi quem plantou a soja mais cedo, vai fazer menos investimento para o milho safrinha? Quem não vai conseguir pegar a janela ideal de plantio vai apostar em outros cultivos? Como é que está o cenário aí? Mas eu acredito que o produtor quem vai plantar, alguma coisa já está programada, né?
E quem não vai plantar vai fazer planta de cobertura, uma braquiária, um milheto, uma coisa nesse sentido, entendeu? E aguardar, porque é um ano muito atípico, pode ser que até o milho que não produza nem a soja nem o milho, né, segunda safra, porque a gente pode saber que corte a chuva. Então tá bem complicado. Tá certo. Valério, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, eu agradeço mais uma vez. Tá, então estivemos com o Valério Matei, que é produtor rural em Balsas, lá no Maranhão, nos explicando, portanto, como que foi o final do plantio da soja por lá, que teve bastante atraso. Segundo ele, a maioria dos produtores só conseguiu plantar efetivamente em dezembro, então bastante distante daquela janela de plantio que garante a melhor produtividade da soja, que por lá é entre 15 de outubro a 10 de novembro, mas segundo o Valério, novembro foi um mês praticamente sem chuva e de muito sol, então praticamente impossível de plantar durante o mês de novembro. Então todo esse atraso jogou o plantio da soja agora para o mês de dezembro e nessa virada de ano, e segundo o Valério, ele fala que agora nos últimos dias, desde o dia 1º de dezembro, tem chovido bastante por lá, o que tem contribuído para o estabelecimento dessas lavouras de soja plantada no mês de dezembro, mas aquelas que foram plantadas mais cedo, ainda em outubro, foram bem castigadas por causa da forte insolação. E aí o que o Valério explica para nós? Que com todo esse atraso vai chegar a safrinha de milho no ano que vem e deve haver, segundo ele, uma expectativa de uma redução diária de em torno de 70% nas áreas que seriam dedicadas ao milho segunda safra. Então, o produtor ali vai optar por uma cobertura, seja um milheto, uma braquiária, e deixar essa área em pousio, porque justamente vai perder essa janela de plantio. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.